alegrei quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Esta alegria possa sempre permanecer no nosso coração. Vamos nos colocar em pé e vamos abrir a palavra do Senhor, dando início ao culto de adoração a Deus, ao Deus único e sábio. Seja Ele dado todo louvor, toda honra, toda glória. Romanos 16, versículos 24 ao 27. Romanos, capítulo 16, versículos 24 ao 27. Nós vamos ler juntos. Final da carta que Paulo escreve aos Romanos. Leiamos a uma só voz. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu Evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos, e que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das Escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência por fé entre todas as nações. Ao Deus único e sábio seja dada a glória por meio de Jesus Cristo pelos séculos dos séculos. Amém. Nós vamos assim adorar a Deus com o hino 14. Vamos nós louvar a Deus. Seja dada glória a esse Deus eterno, por meio de Jesus Cristo, pelos séculos dos séculos. No seu coração, fale com Ele, exalte o seu nome, exalte a grandeza do Senhor na sua vida, na vida da igreja.
pelos séculos dos séculos. Missionária Patrícia, oração de exaltação. Vamos assentar, queridos, junto ao coral, para louvando ao Senhor.
Bendito seja o Senhor por esta promessa cantada pelo coral, registrada na palavra de Deus. Nós vamos convidar para vir à frente os irmãos que foram eleitos hoje pela manhã para conduzir o trabalho da Junta Diaconal. No final do ano, a Junta Diaconal não procedeu a sua eleição da diretoria para 2015, aguardando a eleição dos novos oficiais. Nós queremos chamar para vir à frente Samuel Tavares, o presidente, Tiago Machado, vice, Luiz Carlos, primeiro secretário, Elson do Carmo, segundo secretário, primeiro tesoureiro, Carlos Roberto, e segundo tesoureiro, nosso irmão Neto. Vamos orar por estas vidas e declará-los empossados para o trabalho da Junta Diaconal, a vida de nossa igreja. Palavra do Senhor em Josué capítulo 1, no versículo 8 e 9, diz assim: Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu, ser forte, corajoso, não temas e nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Queridos irmãos que vão conduzir a Junta Diaconal na direção dos trabalhos, reunindo, planejando, programando, que a palavra do Senhor esteja impregnada no coração de vocês. E a missão de vocês de zelar pelas necessidades na vida do rebanho do Senhor, na vida da igreja, e se expandindo a sociedade, e as obras de amor, e as ações que vierem às mãos para fazer e realizar, sejam ações em que vocês sejam bem-sucedidos, e poderão ser, se tiverem essa plena convicção de andar segundo a palavra, de viver a palavra, de agir segundo a orientação da palavra. Sejam fortes, corajosos, ousem sonhar, ousem visualizar na vida da igreja as necessidades e abençoar o rebanho do Senhor nesta comunidade. Cuidar da ordem do culto, que a igreja possa auxiliar não só esses irmãos, mas toda a junta diaconal. Vamos nos colocar em pé e vamos orar. Deus bendito, nós te damos graças por esses irmãos ocupando suas respectivas funções na junta diaconal desta igreja. E nós rogamos a tua bênção para que no exercício de suas funções eles sejam dinâmicos, ousados, visionários e, sobretudo, sejam cheios do amor do Senhor, para que os seus olhos, suas palavras, suas ações venham de encontro às necessidades desta igreja e à boa ordem do povo do Senhor reunido para te adorar. Assim nós oramos e nós os abençoamos em nome do Senhor Jesus. Amém. Nós os declaramos empossados de seus respectivos cargos. Deus os abençoe em nome de Jesus. Podem se sentar. Nós queremos ler a palavra do Senhor em Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, versículos 9 ao 15. Quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Quão formosos. Eu quero convidar os homens a lerem comigo os versos ímpares e as irmãs vão responder com os versos pares. Romanos 10, 9 ao 15. Leamos. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo.
Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Quão formosos são os pés dos que anunciam as boas novas de salvação, o Evangelho do Senhor Jesus. Nós temos nesses dias oportunidade de muitas experiências ali em Fortaleza. Uma equipe grande trabalhou ali. Que bom ver aqui Débora, Zé Raimundo, a família núcleo ali em Fortaleza. Fique em pé, por favor. Essa família que congrega conosco desde o ano passado, né? Tem sido a família que tem nos acolhido em Fortaleza para as atividades de plantação da igreja ali. Louvado seja Deus pelo Zé Raimundo, Débora, o Ana e o Eduardo, que não está aqui, né? Nós queremos fazer agora uma equipe. Nesses dias nós estamos formando uma equipe missionária. Essa equipe vai visitar mais de 40 lares em Fortaleza que aguardam a visita da igreja. Nós estamos em oração por todas essas famílias. E nós vamos visitar e discipular. Nesta semana já tivemos contato com 5 famílias. E tem sido uma experiência gratificante. Após o culto, nós teremos no templo antigo uma reunião rápida com aqueles que trabalharam no evangelismo, no impacto evangelístico, e com aqueles que desejam somar conosco. Você que gosta de trabalhar com criança, você que gostaria de se dispor a uma escola dominical em Fortaleza de Minas para o trabalho com crianças no domingo à tarde, vá lá ao templo após o culto. Nós vamos conversar sobre isso. Você que gostaria de apoiar no discipulado, pastor, eu quero ajudar na visitação, eu quero ir com alguém, eu tenho disponibilidade à tarde, à noite, sábado, no meio da semana. Nós vamos montar equipes e nós queremos ter uma primeira conversa hoje, após o culto, no templo antigo. Quão formosos, vamos falar juntos? São os pés dos que anunciam coisas boas. Que os seus pés sejam formosos, em nome de Jesus. Formosos aqui, mas formosos também na Bolívia, formosos em todo o Brasil e na divisa Brasil e Bolívia. Quero convidar o Rômulo, onde está o Rômulo, aqui na frente. Rômulo vai falar um pouquinho da viagem missionária Brasil-Bolívia, que vai acontecer em junho e começo de julho. Viagem esta promovida pelo Presbitério Vale do Rio Grande. Nós vamos ter jovens da nossa igreja nesta viagem. Boa noite, irmãos, graças a Deus. Amém? Eu queria chamar também a Juliana, a Roberto, que vão comigo para a Bolívia. Tem que ir na frente, por favor. Nós três vamos estar indo para a Bolívia não é 26, é 25 de junho. E vamos ficar lá até dia 8 de julho. Nós vamos fazer um trabalho com 9 comunidades ribeirinhas, ali na margem do Rio Guaporé. E nós queremos contar com o apoio das orações da igreja. E vocês também podem ir conosco, nos ajudando em oração, estando intercedendo por essa viagem. Vocês também podem estar indo conosco, nos ajudando através de doação de roupas, kits de higiene pessoal, para que a gente possa estar levando, e também ofertando financeiramente para essa viagem. Se você tem o desejo de contribuir financeiramente para essa viagem, procure alguém no Conselho Missionário, o Antônio Bruno, que é o tesoureiro, a Gleita, da liderança, e converse com algum deles. Nós estamos indo, nós queremos muito contar com esse apoio da igreja, e porque a gente sente uma grande necessidade de levar o Evangelho para aquelas pessoas. São comunidades muito pobres, muito carentes. Nós vamos ficar ali são 2 dias de viagem para ir, 2 dias para voltar, porque nós vamos de van.
A gente vai numa equipe de mais ou menos 20 pessoas, tem pessoas de outras igrejas, outras denominações, e como o pastor Leonildo falou, é uma parceria entre o Expresso Alegria, com a coordenação do Paulo Emílio, irmão do nosso irmão Antônio, e com o presbitério, nosso presbitério lá do Rio Grande. Então nós gostaríamos de contar com o apoio de toda a igreja e Deus esteja nos abençoando nessa viagem. Amém? Conformosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Eles vão de van, chegando na cidade de... me fugiu o nome da cidade. Eles vão, Boa Vista, eles vão tomar um barco e vão subir pelo rio e vão nas comunidades ribeirinhas, né? E vão passando em cada comunidade, vão abençoando. São comunidades carentes. Os kits, sabonete, creme dental, escova de dente. Você pode formar kits, põe um saquinho, põe um versículo dentro, faz algo assim que você possa ir lá através da equipe. Alimentos. Não tem como a equipe levar alimentos. Então a decisão foi: você pode ofertar em dinheiro e a equipe vai comprar os alimentos lá. Imagina levar arroz, feijão daqui para lá. Eles vão comprar lá, levar no barco e distribuir nas comunidades. Nós vamos também doar Bíblias. A igreja comprou Bíblias, 104 Bíblias foram distribuídas em Fortaleza. E outro tanto vai ser enviado a essa viagem missionária através da nossa igreja. Então, ore por isso. Como disse da contribuição, adquira um envelope na saída, pega um envelope, mas no envelope, quando você depositar a sua oferta aqui durante o mês de maio e junho, você tem que especificar: oferta para a viagem Brasil-Bolívia, oferta para a viagem Brasil-Bolívia. Tesoureiro Israel vai passar para o Conselho Missionário, e o Conselho Missionário vai destinar a essa equipe. Nós vamos orar por isso, por esses jovens, pela experiência que terão e pela equipe de 20 pessoas que vão estar trabalhando nesta viagem. Feche seus olhos por alguns instantes. Feche seus olhos. Eu quero que o nosso irmão Isaías, por favor, Isaías, venha aqui à frente para orar desta viagem. Perceba a Deus, seu coração. Isaías vai orar, voz audível. Senhor, nós reconhecemos que o Senhor é o Deus de toda a terra. Por isso o seu coração se importa com todas as pessoas desse planeta. Pai, como é bom participar do teu plano de fazer o teu evangelho conhecido em todas as nações, em todas as línguas, povos, tribos. Nós louvamos o teu nome pelo privilégio desta igreja em participar deste plano. Pedimos que o Senhor levante entre nós pessoas cujo coração se inclina para ajudar nessa estratégia. Que o Senhor possa tocar em cada um de nós de maneira que possamos ajudar da maneira que cada um de nós pode, Deus. Toca no nosso coração. Abençoa também os nossos queridos irmãos que estão se dispondo a ir. Cuida deles, Deus. Cuida da saúde deles, saúde emocional, saúde física. Abre a boca deles com palavras de sabedoria naquele lugar, Senhor. Que muitas pessoas sejam impactadas pelo teu evangelho. No nome do Senhor Jesus. Amém. Dá licença, queridos. Como vai dar o aviso dos jovens já em seguida? Semana que vem, às 8h15, a gente vai ter um antenado aqui na igreja, direção de Rodrigo Soares e Cristiano Soares. Sintam-se todos convidados para estar conosco. Nós vamos estar debatendo temas de atualidade em relação a princípios cristãos. Muitas das coisas que passam na mídia e tudo mais, a gente vai estar debatendo sobre isso. Dia 16 de maio, depois, nós temos intercâmbio com a igreja de São Sebastião do Paraíso, que é a segunda igreja. Nós vamos sair daqui às 2h no ônibus, já tem mais de 30 pessoas inscritas e são 50 vagas que nós temos. Então procurem a Bruna ou a Marina Martins,
dê o seu nome completo com RG, não tem que pagar nada, vocês estarem conosco. Nós vamos fazer um evangelismo com os jovens da igreja de lá, e depois nós vamos ter o culto dos jovens naquela cidade, lá na igreja, na segunda igreja. Procura se envolver. Ontem nós tivemos, eu não contei, mas quando eu fiquei sabendo hoje cedo, o Eldinho falou que teve 40 jovens ontem na rede. Eu fiquei muito feliz de ver todos os jovens se integrando na aula de Deus, porque isso é muito importante. É muito importante a gente ir fazer discípulos de todas as nações. Então, pais, incentivem seus filhos, adolescentes, jovens a participar da escola dominical, estar conosco nas programações de sábado, para a gente poder estar caminhando junto nesse sentido. Obrigado. Queridos irmãos, nós teremos no dia 24 de maio a nossa feijoada tão esperada, né? O encontro da família. Deste ano será no Vila Bela Eventos, às 9 horas da manhã. Nós vamos estar com a escola dominical aqui suspensa. Nós vamos todos para o Vila Bela. Nós vamos ter ali a presença do pastor Eli Fernandes, do Bela Vista, ministrando ao nosso encontro, programado para 600 pessoas, não mais que 600. E nós teremos, após o culto, uma reunião dos irmãos que estão com esses cartezinhos com os ingressos. Você vai vir aqui para frente, a Anne, o Juliano, e a Alessandro vão se reunir com todos os que estão com o cartezinho. Não importa se você não vendeu, nós queremos fazer um balanço geral do que foi vendido e o que não foi vendido. E queremos te desafiar a vender, a passar para frente, a desafiar. Toda a renda é voltada para o projeto do novo templo, e nós queremos que você se envolva com a doação de ingredientes também. Ali na mesa de som, nós temos vários ingredientes da feijoada, você pode doar, fazer a sua doação. E isso vai abençoar o evento. Amanhã, às 19 horas, os adolescentes estarão reunidos, também a SAF estará reunida em plenária, e às 19h30 os casais estarão reunidos aqui na igreja. Você, casal que deseja participar, venha participar. O presbítero Nelson estará ministrando uma palavra aos casais, conversando, compartilhando. Vai ser um encontro bem informal aqui no templo. Os adolescentes no templo antigo, casais aqui no templo, e a SAF reunida em plenária na sua sala. Próximo domingo, 8 da manhã, café das mamães. A escola dominical está promovendo, mas tem a participação dos pais organizando, os maridos, os homens organizando o café. Então, 8 da manhã, você acorda mais cedo, deixa o maridão aí cuidar dos filhos em casa, tá bom? Vem para cá que o café é seu, o dia é seu, mamãe. E depois do café, as crianças vão ter a homenagem merecida aí às mães, né? Vamos homenagear as mães às 9 horas. Nós vamos louvar o Senhor. Quero convidar aí o Ministério de Louvor para vir à frente, para que possamos exaltar o Senhor. Na quarta-feira, depois do culto, haverá uma reunião com todo o pessoal responsável pela organização do encontro da família, diáconos, liderança de jovens, de mulheres, dos homens, todos estão convocados para a reunião após o culto de quarta-feira. Vamos colocar em pé, vamos louvar ao Senhor. Nós poderemos entregar os nossos dízimos e ofertas, consagramos ao Senhor enquanto cantamos esta canção. Te busco, te procuro, ó Deus, silêncio tu estás. Te busco, toda hora espero em ti, me liberte aqui, em sede eu quero mais. Senhor, te quero. Quero
Amém. Amém. Essa música, Jesus Cristo Mudou Meu Viver, ela começa com uma frase que para mim é impactante. Começa assim: Jesus Cristo mudou meu viver. Ele mudou meu viver e eu tenho certeza que Ele mudou o seu viver também. Você está aqui hoje pela graça de Deus. E aí, se a gente vai cantar nessa música que a gente descobriu o que é o amor através de Jesus, que a gente conheceu o amor por canções, hoje a gente conhece o verdadeiro amor, o amor de Jesus. Hoje de manhã a gente estudou sobre Ana. Ana é a mãe de Samuel, essa história está lá em 1 Samuel. E Ana estava passando por diversos problemas quando o livro de Samuel foi escrito. E quando o autor de Samuel narra essa parte de Ana, fala que ela estava tribulada. E eu não sei como você entrou aqui hoje. Eu não sei. Ana, eu sei que Ana um dia entrou no templo e ela estava tribulada e ela se derramou. A palavra que a Bíblia usa para ela é se derramou na presença de Deus. E Deus teve misericórdia e ouviu a oração dela. Então eu não sei como você entrou nessa noite, mas eu te convido nesse momento a se derramar na presença de Deus. A conta para Ele o que está acontecendo com você, a conta para Ele o que está acontecendo na sua vida. E Ele é bom, Ele vai ter misericórdia de você. Aleluia! Me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Faça isso agora.
a presença desse Deus. Eis-me aqui, outra vez, diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas, e fazes cair as barreiras em mim, és fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperanças sem fim, ausente, o teu toque, a tua vontade, libertas do ser, do calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és conosco. Eis-me aqui, outra vez, diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas, fazes cair as barreiras em mim, és fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim, ausente, o teu toque, a tua vontade, libertas do ser, no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és conosco, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és conosco. Obrigado, Pai. Obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá, Pai. De nos arrependermos, Pai, e de chegarmos a Ti, Pai, através do sangue derramado do Teu Filho, Pai. Graças te damos por isso, Pai, por esse privilégio, Pai, de estarmos aqui rendendo graças a Ti, Pai. Louvando, Pai, engrandecendo o Teu nome. Não existe privilégio maior, Pai, do que poder ser chamado de filho Teu. De poder estar aqui, Pai, mesmo sendo falho, mesmo sendo pecador, mas certo da vitória do Teu Filho, vencida na cruz, Pai. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Igreja do Senhor. Vamos ter saído das crianças até 8 anos, com a equipe que prepara sempre a mensagem própria para esta idade. Nós temos um convite da nossa irmã Juliana e o Douglas, para o convite de casamento. Juliana é filha da Creuza, que é dentro do nosso coral, né, Creuza? E do Clóvis, e ela irá se casar no mês de maio. Juliana e Douglas convidam para a cerimônia religiosa de casamento a realizar-se no dia 30 de maio de 2015, às 20 horas e 30 minutos, na Igreja Presbiteriana de Passos. Então, toda a igreja está convidada. Uma alegria muito grande ver aqui conosco a Joselina, né, José? Depois de muitos e muitos dias
do internato no hospital, de repouso em casa, a igreja orando por sua vida. É uma alegria mesmo, nós damos glórias a Deus. E ela está dizendo ali no banco que a alegria dela também de estar aqui. Louvado seja Deus, já e a família toda. Deus abençoe. Tia doutora Lívia e o Jefferson, dê um abraço aí em nome de toda a igreja. Aqueles que nos visitam, quem está nos visitando pela primeira, segunda vez, por favor, dê um sinal, fique em pé para que a igreja possa conhecê-los, uma alegria, né? Que bênção. Eu gostaria que os irmãos próximos cumprimentassem os queridos aí. Olha quanta gente nos visitando. Graças a Deus, Deus os abençoe em nome de Jesus. Uma satisfação e bênção. Alguém mais nos visitando? Sejam sempre bem-vindos em nome de Jesus. E aqui não é visita, mas está ali ao lado do pai, né? O Renan, a mãe está aqui na frente, deve estar com uma alegria no coração. E bom rever o Renan. Lá atrás uma senhora também nos visitando, satisfação. Aí Margarida, das boas-vindas em nome da igreja. Que alegria, que bom podermos estar na casa do Senhor. Esse é o momento quando nos derramamos na presença do Senhor, podemos também receber do Senhor palavra para o nosso coração. Deus nos abençoe através do reverendo Moisés para ministrar a mensagem desse momento. Irmãos, vamos abrir no livro de Êxodo, capítulo 40. Eu recebi a notícia agora à tarde do reverendo Silas Braço, filho da igreja. Ele esteve com algumas dores abdominais durante algum tempo e hoje à tarde foi internado. Neste momento deve estar no bloco cirúrgico, passando por uma cirurgia. Os irmãos estejam em oração aí pelo reverendo Silas Braço. Parece-me que é apendicite, né? Que Deus possa cuidar da vida do nosso irmão. Lá em Dourados, ele é pastor na segunda igreja presbiteriana de Dourados. Os irmãos aí não se esqueçam de orar pelo Silas. Êxodo capítulo 40, versículo 34 ao 38. A nuvem cobre o tabernáculo. Êxodo 40, segundo livro da Bíblia, depois de Gênesis, último texto do livro do Êxodo, últimos versículos do livro do Êxodo. Versículo 34 diz assim: Então a nuvem cobriu a tenda da congregação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porque a nuvem permanecia sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Quando a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, os filhos de Israel caminhavam avante em todas as suas jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhavam, até o dia em que ela se levantava. De dia, a nuvem do Senhor repousava sobre o tabernáculo, e de noite havia fogo nela, à vista de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, obrigado por tua palavra, muito obrigado porque ela tem nos alimentado dia após dia. E agora, Deus, que estamos diante desta palavra que é viva, nós nos reverenciamos e queremos te pedir que o Senhor venha falar conosco. Pedimos a Deus que o Senhor tire de cada um de nós qualquer empecilho que possa impedir de compreendermos o que o Senhor preparou para nós nesta noite. Fala conosco, abençoa o reverendo Silas lá em Dourados, na cirurgia, que tudo corra bem na vida daquele nosso irmão, na vida de toda a sua família. E fica conosco, ó Deus, durante o restante deste culto. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. História infantil.
muito interessante de Lewis Carroll, Alice no País das Maravilhas. Talvez você já tenha lido ou já tenha assistido ao filme. E Alice no País das Maravilhas é a trajetória de uma menina que sai correndo atrás de um coelho e cai num buraco na toca daquele coelho, e ela então se depara em um mundo encantado, e ali ela tem alguns encontros, alguns diálogos, algumas surpresas em um país encantado. No primeiro encontro que ela tem, ainda com o coelho, subitamente um coelho branco com olhos cor-de-rosa passou correndo perto dela. Ela fica curiosa, sai correndo atrás, mas quando ela se encontra com aquele coelho vai dizer: ai, 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 estou atrasado. Puxa um relógio do bolso do colete. Curiosa, Alice pensa consigo mesmo: aonde iria com tanta pressa? Já dentro do país das maravilhas, ou do mundo encantado, Alice se encontra com um gato sorridente. Um gato sorridente, e àquele gato ela faz uma pergunta: poderia me dizer, por favor, o caminho que devo tomar para sair daqui? O gato responde: isso depende bastante de onde você quer chegar. Alice diz: o lugar não importa muito. Então o gato sorridente responde: não importa então o caminho que você vai tomar. Se você não sabe para onde você quer ir, não importa o caminho que você vai tomar. Nessas duas historinhas pequenas, dentro da história maior, Alice no País das Maravilhas, dois dilemas da vida humana. O primeiro deles: nós estamos sempre atrasados para alguma coisa. Mesmo que não sabemos para quê, a gente está sempre sem tempo. Já pararam para pensar nisso? Estamos sempre numa correria danada, tentando encontrar uma maneira de fazermos as coisas mais depressa. Onde é que vamos com tanta pressa? E o segundo dilema é o dilema de muitas vezes nós estarmos caminhando, cuidando das nossas vidas, e não temos muito a noção para onde nós estamos indo, ou mais do que isso, onde queremos chegar. Qual caminho queremos seguir? Se nós não sabemos para onde vamos, nem porque temos tanta pressa, então não tem importância, né? Que caminho você vai pegar, o que você vai fazer. E na verdade, Alice no País das Maravilhas é uma metáfora da desorientação humana. Nós, seres humanos, muitas vezes parecemos que estamos no mundo encantado, sem sabermos de fato para onde estamos indo, o que estamos fazendo e por que nós temos tanta pressa. E aí, nós acabamos nos esquecendo de valorizar aquilo que realmente importa. E até mesmo nós cristãos precisamos tomar um cuidado muito contundente com relação a isso. Porque mesmo dentro das nossas igrejas, a sensação que muitas vezes nós temos é de que nós não sabemos quem estamos seguindo, que direção nós estamos tomando e por que nós também estamos com tanta pressa. Deus orientou Abraão a sair da sua casa, da sua parentela, e ir para um lugar que ele, Deus, iria mostrar. E o segredo da trajetória de Abraão era que ele andasse na presença de Deus, porque andando na presença de Deus, então ele seria perfeito. E a palavra perfeito aqui não é de perfeição, é a palavra de completude. Se Abraão entendesse que a orientação da vida dele era a presença de Deus, aí sim ele seria um ser completo, não estaria faltando tantas coisas para ele. Jesus, no Evangelho de João, com uma multidão de discípulos que começam a abandoná-lo diante de algumas dificuldades, Jesus se aproxima dos 12 e pergunta: e vocês também não vão me deixar? Vocês também não vão me abandonar? E eles disseram: mestre, para quem nós iremos, se só tu tens as palavras de vida eterna?
E quando nós olhamos tanto para o Antigo Testamento quanto para o Novo Testamento, esse também é um dilema dos cristãos. Muitas vezes nós vivemos desorientados. Temos tanta pressa, sequer pensamos que caminho estamos tomando ou se estamos seguindo na direção de Deus em nossas vidas. O texto que nós lemos é o último texto do livro de Êxodo. É o finalzinho do livro do Êxodo. A palavra Êxodo é formada por duas palavras, por um prefixo, ex, e rodós, que significa caminho, e ex, para fora. O Êxodo é o caminho para fora, caminho para fora do Egito. O povo de Deus estava preso, vivendo como escravo no Egito, e no Êxodo ele encontra o caminho da liberdade, o caminho da libertação, conduzidos por Moisés. O povo de Deus vai em direção aos planos e aos propósitos de Deus. E nesta caminhada, o Êxodo representa a nova vida para o povo de Deus, um novo tempo, uma nova caminhada, uma nova realidade. Daí a importância para nós hoje de olharmos sempre para o Êxodo como um modelo também para a nossa caminhada, para a nossa jornada. É interessante que o texto do Êxodo, o caminho da liberdade, finaliza com um texto da nuvem. O texto que termina o livro do Êxodo é o texto que fala sobre a nuvem de Deus que cobria toda a congregação de Israel. Além do livro de Êxodo, o livro de Números também fala dessa nuvem. Talvez com um pouquinho mais de detalhes. Na sua Bíblia você tem a referência aí, Números 9, 15 a 23. Mas o que me chama a atenção é que esse tema da nuvem de Deus tem a ver com o caminho, com a jornada do povo de Deus. Se os irmãos observarem bem, a palavra jornadas aparece duas vezes no texto que nós lemos. No versículo de número 36, quando a nuvem se levantava sobre o tabernáculo, os filhos de Israel caminhavam avante em todas as suas jornadas. E o versículo de número 38, de dia a nuvem do Senhor repousava sobre o tabernáculo, e de noite havia fogo nela, à vista de toda a casa de Israel em todas as suas jornadas. O livro do Êxodo é o livro de jornadas, é o livro de caminhada, é o livro do caminho do povo de Deus em direção aos planos e aos propósitos de Deus. E esse tema, esta figura, esta imagem, este fenômeno da natureza, uma nuvem de fumaça durante o dia e uma nuvem, uma coluna de fogo à noite, representa algo muito especial na vida desse povo. E mais especificamente, na caminhada desse povo em direção aos planos e aos propósitos de Deus. E a gente pode dizer então que a nuvem está relacionada à caminhada, está relacionada à jornada do povo de Deus. É interessante que a nuvem representa a glória, a própria presença de Deus. Deus é claro, né? A glória do Senhor encheu o tabernáculo. E a glória do Antigo Testamento representa a própria presença de Deus, né? Então nós temos aí uma jornada do povo, um sinal da glória e da presença de Deus sobre a vida desse povo, que é a nuvem. E alguém já disse que a glória de Deus é compartilhar a sua presença com a humanidade, é compartilhar um pouco dele conosco, é manifestar nas nossas vidas a importância dele, a importância para a vida, a importância deste ser soberano absoluto que nos criou e quer que nós em nossas jornadas sintamos a sua presença. E por isso a palavra de Deus é a revelação das manifestações da presença de Deus na vida da humanidade. Lá, quando Deus cria o homem, o texto diz que Deus, ao criar o homem, falou: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Alguma coisa de Deus está no homem, alguma coisa de Deus foi comunicado ao homem. A imagem e semelhança de Deus é a referência de que em nós
seres humanos, existe algo de Deus. A glória de Deus é manifestar sobre nós a sua realidade. E quando nós vamos lá para o livro de João, que também é uma descrição de um novo princípio, e no princípio de todas as coisas era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne, e habitou entre nós cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como unigênito do Pai. Então, em Cristo Jesus, nós temos a manifestação plena da glória e da presença de Deus entre nós. O tema da nuvem aparece pela primeira vez no chamado de Moisés. No livro de Êxodo, no capítulo 3, versículo 1 e 2, o texto diz assim: apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama, que também é nuvem de fogo, no meio de uma sarça. A expressão do chamado de Moisés é a mesma expressão que aparece nas caminhadas do povo de Deus durante a noite. A nuvem de fogo, a coluna de fogo, aquela imagem do fogo nas noites, é aquela imagem, é aquela figura, é aquela nuvem, é aquela chama que estava na sarça quando Deus convida Moisés a ser o seu libertador, ou libertador do povo de Deus. E é interessante porque a figura da nuvem está relacionada diretamente à manifestação da glória e da presença de Deus. Um pouquinho mais à frente, no livro do Êxodo, capítulo 13, se você abrir lá, você vai ver algo fantástico. Quando o povo sai do Egito, quando o povo se liberta de Faraó, quando o povo começa a caminhada pelo deserto, o texto diz que Deus fez o povo passar pelo caminho mais longo, pelo caminho do deserto. Mas ali, quando o povo inicia a sua jornada, quando o povo começa a sua caminhada, o texto diz que o Senhor ia adiante deles durante o dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, e durante a noite numa coluna de fogo para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Durante o dia, uma nuvem de fumaça, e durante a noite, uma nuvem de fogo. As imagens são as mesmas, a figura é a mesma, o sentido é o mesmo. O sentido é a sua orientação, é a presença de Deus. A sua jornada, na sua caminhada, é a nuvem de Deus. Não é só a nuvem de Deus, é a própria presença de Deus que deve ser a sua orientação, o seu guia durante toda a sua jornada. No capítulo 40, o texto que nós lemos no versículo 38, o último versículo do livro do Êxodo, nós temos: de dia a nuvem do Senhor repousava sobre o tabernáculo, e de noite havia fogo nela, à vista de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas. E aqui vem uma primeira mensagem de imediato para nós. Em todas as nossas jornadas, Deus vai manifestar a sua presença nas nossas vidas. Não importa a caminhada que você estiver fazendo, se é uma caminhada boa ou ruim, de alguma maneira Deus vai dar um sinal da presença dele na sua vida. Isso é algo fantástico na palavra de Deus. Em momento algum nós encontramos um povo de Deus sem o sinal da glória e da presença de Deus. E se em toda a palavra de Deus nós temos sinais da presença de Deus, isso significa que hoje também, em nossas vidas, em qualquer que for a nossa jornada, nós vamos ver e nos encontrarmos com os sinais da presença de Deus na nossa vida. A nuvem está no início da caminhada do povo e está também no final
da caminhada do povo. Sempre está o sinal da presença de Deus. E quando nós lemos outros textos da palavra de Deus, nós vamos encontrar alguns outros textos em que isso também aparece, como por exemplo, quando Salomão termina o templo e ele faz a oração. O texto diz que depois de orar, a glória de Deus encheu o templo e encheu de fumaça toda a casa, e a fumaça ali é a nuvem da presença de Deus. E ali naquela fala de Deus a Abraão tinha acabado de orar. Salomão tinha acabado de orar. E Deus vai dizer para Salomão: olha, presta atenção no que eu vou te falar. Os meus olhos estão abertos e os meus ouvidos estão atentos à oração que se fizer neste lugar. Deus está dizendo: eu estou presente. Eu estou presente. Fazendo então essa relação da nuvem com a presença de Deus, e a nuvem que representa a presença de Deus nas jornadas e nas caminhadas do povo de Israel durante o Êxodo, eu queria deixar basicamente duas mensagens para vocês nessa noite. Algumas orientações para as nossas vidas hoje, o que nos importa hoje desta figura que nós temos no Antigo Testamento, a nuvem como sinal da presença de Deus conosco. Primeira mensagem: debaixo da nuvem de Deus, nós encontramos proteção durante a jornada. Debaixo da nuvem de Deus, nós temos proteção. Versículo 38 de Êxodo 40: a nuvem de Deus estava de dia e de noite. E todos nós sabemos que o deserto da Palestina, durante o dia um calor intenso, e durante a noite um frio intenso. Durante o dia a proteção do calor, e durante a noite a proteção e o abrigo do frio. Há dois salmos que falam sobre isso e que tem a ver com proteção. Salmos número 91: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Essa sombra é produzida pela presença da nuvem de Deus sobre as nossas vidas. Salmos número 121, versículos 5 e 6: o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita, de dia não te molestará o sol, nem de noite. Então a primeira mensagem básica e fundamental da nuvem é que sob a nuvem de Deus, sob a presença de Deus, quando nós reconhecemos essa presença de Deus em nossas vidas, em nossas jornadas, nós temos proteção. Mas o que mais me chama a atenção nessa história não é a proteção. Basicamente porque a proteção todos nós queremos. O que me chama a atenção é a segunda mensagem. E por incrível que pareça, por ironia do destino, da natureza humana, nós nem sempre queremos o que a nuvem de Deus pode dar também. A nuvem de Deus pode dar proteção e nós queremos. Aliás, a pedimos todos os dias. Acabamos de fazer isso quando nós oramos pelos Silas, pedindo que a presença de Deus esteja ali no meio de orados, em uma cirurgia muito complicada, porque parece que é um apendicite estrutural. A nuvem de Deus pode proteger os seus. Mas o que me chama a atenção é que o segundo significado da nuvem de Deus não é proteção. O primeiro é proteção, o segundo é orientação. E isso tem a ver com a historinha de Alice. Porque muitas vezes nós caminhamos nossas vidas desorientados e nos esquecemos que na presença de Deus, ou debaixo da nuvem de Deus, nós encontramos orientação para a nossa jornada. Versículo 36 e 37 diz o seguinte: quando a nuvem de Deus se levantava sobre o tabernáculo, os filhos de Israel caminhavam avante em todas as suas jornadas. Se a nuvem de Deus, porém, não se levantava, não caminhavam
até o dia em que ela se levantava. A impressão que eu tenho é que o povo só caminhava quando a presença de Deus indicava que era para caminhar. O povo, e na verdade é isso que o livro do Êxodo demonstra a nós, espera pela comida do dia. Deus não dava provisão para o dia seguinte, Ele dava provisão do dia, no dia que o povo precisava. É uma indicação de que tudo que se passou no deserto, na caminhada do Êxodo, era uma prova de que esse povo deveria depender exclusivamente da presença de Deus na vida deles. E a nuvem de Deus significa orientação. Eu fico pensando, quando Jesus, no capítulo 8 de João, disse para os seus discípulos: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Quando a gente olha para essa figura da nuvem como orientação, a gente vai perceber que, terminado o livro do Êxodo, ou terminada a caminhada do Êxodo, a nuvem de Deus desapareceu. O povo de Israel não tinha nuvem na terra prometida. Vocês já pararam para pensar nisso? Samuel estava aí lendo esse texto na nuvem, né, Samuel? Você já parou para pensar que depois que passou o Êxodo, a nuvem de Deus desapareceu, não tinha mais nuvem? Será que a presença de Deus não estava mais na vida do povo? E aí que vem o significado da nuvem como orientação. A nuvem de Deus deixa de se manifestar ao povo de Israel, porque no lugar da nuvem de Deus, Deus deixa outro elemento que representa a sua presença. No lugar da nuvem de Deus, Deus troca a nuvem, aquilo que era um sinal de que o povo precisava para ficar olhando e lembrando que Deus estava ali. E quando termina a caminhada, Deus tira a sua nuvem e entrega para esse povo um outro sinal da sua glória e da sua presença. Deuteronômio capítulo 6, versículos 1 a 9. Se você abrir lá, nós começamos a entender o que substitui a nuvem de Deus no Antigo Testamento. O que substitui o sinal da presença de Deus no Antigo Testamento. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus, se te ensinassem para que os cumprissem na terra que passais para possuir. Para que temas ao Senhor teu Deus e guarde todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno. Tu e teu filho, e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, em que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em cumprires, para que bem te suceda, e muito te multipliques na terra que manda leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. No capítulo 8, versículos 1 a 6, nós vamos encontrar: cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu sob juramento a vossos pais. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber que o que estava no teu coração, se guardarias ou não os teus mandamentos. Enquanto nós olhamos para o livro de Josué, você abrindo lá no primeiro texto que fala sobre a entrada do povo de Deus na terra prometida, e esse texto é fundamental porque nós já não temos mais a figura de Moisés, já não temos mais a figura da nuvem, mas Deus deixa para Josué o sinal da sua presença. Josué, a partir do versículo 1 até o versículo 9, você conhece muito bem esse texto, porque é um chamado a Josué para que Josué atravessasse o Jordão, entrasse na terra prometida e caminhasse com o povo em direção aos projetos de Deus para a vida daquele povo. E a palavra de Deus para Josué, no contexto e resumindo o versículo 8, não cesses de falar
deste livro da lei, antes medita nele de dia e de noite. Deus manifesta sobre nós a sua presença, nos dando a sua proteção, mas Ele quer que nós tenhamos a orientação de dia e a orientação da noite por meio da sua palavra. E é a palavra de Deus que substitui a nuvem de Deus no deserto. Se nós quisermos ter a proteção de Deus, nós precisamos ter também a orientação de Deus. A nuvem representa a presença maravilhosa de Deus nos 40 anos desse povo no deserto, de dia e de noite. A proteção de Deus sobre este povo, a orientação de Deus sobre este povo. Este povo não deveria fazer nada sem olhar para a nuvem de Deus. E agora a nuvem de Deus já não está mais sobre a vida desse povo, porque este povo recebe a palavra de Deus. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. A proteção de Deus nas nossas vidas e a orientação de Deus nas nossas vidas tem a ver com o grau de comprometimento que nós temos com a palavra de Deus. Percebam que a proteção sobre a nuvem de Deus está relacionada à orientação sobre a nuvem de Deus. O exemplo mais claro disso é a tentação de Jesus em Mateus 4, 1 a 11. Como nos 40 anos do deserto, Jesus passou 40 dias e 40 noites no deserto. No deserto, Jesus enfrentou não só o calor do dia, mas o frio da noite, a fome, as provações, as privações inerentes à natureza humana. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Ali na tentação, Jesus enfrenta o inimigo exterior, que é a fome, Satã, mas também enfrenta o inimigo interior, que é a natureza humana, desejo de poder, de satisfação rápida das necessidades. No deserto, na tentação, a proteção de Deus estava sobre Jesus, porque a orientação de Deus estava na vida de Jesus. Todas as respostas de Jesus às tentações e que foram a sua proteção são respostas dadas com a palavra de Deus. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E isso é fantástico. A proteção que esperamos de Deus está relacionada à orientação que recebemos de Deus e a qual nos submetemos. É incrível como nós queremos tanto proteção e recusamos tanto a orientação de Deus às nossas vidas. É incrível como nós queremos repousar seguros debaixo da sombra da nuvem de Deus e nos esquecemos de guiar as nossas vidas, de conduzir os nossos relacionamentos, os nossos projetos pela palavra de Deus. Eu queria terminar essa mensagem pensando numa coisa muito especial de Deus nas nossas vidas. Nós não precisamos fazer nada para que Deus manifeste a sua presença nas nossas vidas. Ele fez isso durante todo o tempo da existência humana, desde o Éden. Mesmo depois do pecado, a glória de Deus se manifestou ao homem quando Deus vai ao encontro do homem e pergunta por ele: onde você está? Onde você está? A glória de Deus é compartilhar. Deus manifestou a sua glória. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. O homem desobedeceu, distanciou-se do Criador, preferiu seguir o próprio coração, mas mesmo assim Deus continua nos dando o sinal da sua presença. Deus manifestou sua glória a Abraão: anda na minha presença e ser completo. Deus foi até Moisés para libertar o povo do Egito e construir com esse povo uma história de relacionamento, prometendo a
a sua glória, a sua nuvem, e quando essa nuvem deixou de aparecer, ali estava sempre a palavra de Deus. Em nenhum momento em toda a história bíblica faltou alguém para dizer em nome de Deus, a palavra de Deus, a vida do seu povo. Em momento algum Deus retirou-se ou retirou a sua glória da humanidade. A glória de Deus está aqui conosco hoje, nas orientações que Ele tem para nós. A glória de Deus pode ser proteção para a sua vida de dia e de noite em todas as suas caminhadas. Mas antes de ser proteção, a glória de Deus quer ser a sua orientação. Se quisermos proteção de Deus, não devemos nos esquecer da orientação de Deus. É isto que a nuvem de Deus significa no Êxodo, e é isto que a palavra de Deus significa para nós hoje. Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. É a palavra que orienta e também nos dá a proteção sobre a glória de Deus. Amém? Eu não sei se você está vivendo como Alice no País das Maravilhas. Você quer sair desse lugar depressa, mas você não se importa também com o caminho que você quer seguir, com a orientação que você quer seguir. E a palavra de Deus quer que nós tenhamos uma sensação de que não estamos desorientados, mas que somos conduzidos, guiados pela proteção e orientação de Deus em sua palavra. Que Deus nos abençoe. Nós temos um pedido de oração. A família do senhor Alberto Santos e a dona Irene perderam um filho, Carlos Alberto. Não sei se tem alguém da família aqui presente, alguém que chegou até nós. Nós vamos orar por essa família, Alberto Santos e a dona Irene, para que Deus console as suas vidas no momento de perda do filho Carlos Alberto. Nós, cunhado? Ah, sim, o Carlos, sim, ok. É o irmão do Edivaldo, né? Então nós vamos orar pedindo consolo para o Senhor, mas nós também queremos orar pela nossa irmã Ana Maria. Ela caiu em casa, Deus trouxe um livramento muito especial. Ela veio a quebrar o tornozelo, está de repouso em casa, se encontra em recuperação. Nosso irmão Erasmo continua no hospital, e a nossa irmã Inar já está em casa, se restabelecendo, se recuperando. Louvado seja Deus por isso, né? Vamos orar, feche seus olhos por alguns instantes. Nós acabamos de falar, de receber essa palavra. Nós estamos na presença do Deus Todo-Poderoso, que falou conosco através da sua palavra, revelando a sua glória. E Ele é o teu protetor, é o teu orientador. Coloque esses motivos de oração na presença do Senhor, mas coloque também a tua vida, esta semana, seus passos, suas decisões, aquilo que você precisa fazer nesta semana, aquilo que Deus falou com você. E sobretudo declare: Senhor, eu quero ouvir a tua orientação para a minha vida. Coloque, derrama a sua vida diante do Senhor. Senhor nosso Deus, nós nos colocamos diante do Senhor em oração. A igreja coloca diante do Senhor os pedidos, especialmente dos nossos irmãos enfermos. Lembramos
do Erasmo, da Inar, do Chiquinho, da Inayá, da Dona Maria Luísa, do Reverendo Carlos, da Ana Maria, ó Deus, que sofreu um acidente, do Silas, lá em Dourados, que passa por uma cirurgia neste momento. Ó Deus, manifesta sobre essas vidas a tua proteção. E sobre o teu povo aqui hoje, ó Deus, esteja cuidando de nós, protegendo-nos, amparando-nos, dando o abrigo de que precisamos para as nossas jornadas nesta semana. Mas permita também, ó Deus, que possamos abrir os nossos olhos, os nossos ouvidos, para também estarmos atentos, ó Deus, à orientação que vem da tua palavra para as nossas vidas. Que o teu povo possa te seguir, ó Deus, em suas jornadas, como o Deus que nos orienta e o Deus que nos protege. Abençoa o teu povo, Deus, em nome de Jesus. Amém. Vamos ouvir o conjunto coral adorando o Senhor.
pessoas assim, eu e você, vivendo a fé em Cristo Jesus. Que bom. Os diáconos pedem para te lembrar que semana que vem, domingo de Santa Ceia, é dia de nós trazermos a nossa contribuição para as cestas básicas na vida da igreja, cestas de amor. Traga a sua contribuição. Quem vai trabalhar em Fortaleza, no templo antigo, nós vamos estar juntos lá. Quem vai prestar contas do Vermezinho, aqui no templo, com Ana Juliano, que ele é Alessandro. Na mão do seu irmão. Vamos encerrar, irmãos damas. Satisfação. É bom caminhar debaixo da proteção do Senhor, da orientação do Senhor. Mas olha, é muito bom caminhar junto do povo de Deus, não é verdade? A glória de Deus se manifestava ali, era o povo que caminhava junto. Nós somos esse povo hoje. Olha que irmão, olha que bom. Aquela lá do reverendo Moisés estava lá da pessoa que está caminhando com você, a mesma fé. Povo de Deus, família de Deus. Vamos orar, oração que Jesus nos ensinou. Depois eu vou declarar a Deus. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Fiquem em paz, irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso grandioso Pai, a presença do Espírito Santo de Deus, seja sobre vós, sobre todo o povo de Deus,